Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Gente, estou trazendo vocês aqui, ó, pra minha cozinha, porque hoje eu vou compartilhar com vocês uma das minhas receitas. Para quem ainda não conhece desses cake, é a minha confeitaria, bom, pelo menos a gente está iniciando. E eu gostaria de compartilhar algumas receitas com vocês também aqui no meu canal do YouTube, mas a gente não vai deixar de lado o principal e o foco desse canal, que é a Palavra de Deus. E para esse vídeo, eu já gostaria de deixar um versículo para vocês do meu devocional de hoje, que está lá em Aos Romanos, capítulo de número 5, versículo 1, que diz assim: Portanto, justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança produz a aprovação, e a aprovação é a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que palavra linda e perfeita, né, gente? E essa palavra para a mensagem de hoje combina muito bem com bolo de chocolate. E nesse vídeo eu vou ensinar você a fazer meu bolo de chocolate, a minha massa chiffon de chocolate, que é uma receita muito especial que eu utilizo para fazer os meus bolos no pote. Aliás, se você não conhece meu trabalho, vou deixar aqui na descrição o link do meu Instagram, tá? Conheça um pouco do meu trabalho, veja lá os bolos no pote que eu produzo, tá bom? Vou compartilhar com vocês como que é a minha receita dessa massa chiffon de chocolate, que é simplesmente perfeita, tá? Ela não tem erro, ela é muito simples, é muito fácil de fazer, tá bom? E eu tenho certeza que se você seguir o passo a passo que eu vou ensinar pra você, você vai conseguir fazer o bolo de chocolate mais fofinho da sua vida. Lembrando pra vocês que os ingredientes eu vou deixar aqui na descrição, então se precisar das medidas, tá tudo aqui na descrição. Vou posicionar vocês aqui um pouco mais pra baixo pra vocês conseguirem ver a minha mesa e o que eu vou fazer, tá? Primeiramente, batedeira. Essa massa não dá pra fazer ela sem a batedeira, você precisa da batedeira ou você precisa de muita força pra bater os ovos com as mãos, tá? Vou começar adicionando aqui na minha bowl os 4 ovos. Tá bom? Vou adicionar ele aqui. E agora eu vou começar a bater esses ovos até eles dobrarem aqui a quantidade, tá? Certo, chegou nesse ponto aqui, eu já vou começar adicionando o açúcar. Eu tô usando tipo cristal, mas dá pra usar o refinado também, tá bom? Agora aqui a gente vai bater bem até ele crescer um pouco mais. Como vocês podem ver, ele vai mudando, ele vai ficando um pouco mais cremoso. Essa parte é muito importante para a gente garantir toda a leveza do bolo. Se você tiver uma batedeira planetária, você não tem a dúvida de que vai ser mais fácil ainda esse processo. E o seu creme vai ficar mais branquinho e maior ainda, em maior quantidade mesmo. Aí agora que já ficou aqui esse creme assim mais branquinho, bem leve, cheio de ar, como você pode ver, igual eu falei, se você utilizar a batedeira planetária é muito mais fácil, vai ficar muito maior, muito mais volume, e o seu creme vai ficar um pouco mais branco ainda que isso, porque a batedeira planetária ela tem esse poder, né, de facilitar a nossa vida. Próximo passo é o leite e o óleo. Eu já tenho ambos aqui misturados nessa caneca, e agora a gente vai acrescentar ele aqui bem aos poucos em fio, tá? Não precisa ser morno, pode ser em temperatura ambiente mesmo, tá? Bateu bem, incorporou tudo, já tá pronto essa parte do processo. E agora a gente vem na parte dos ingredientes secos. Aqui, como vocês observam, eu já tenho a farinha, tenho aqui a farinha, já tenho o cacau em pó. No meu caso, eu não tô usando cacau em pó, tá? Eu não gosto de utilizar só o cacau em pó, eu estou usando o chocolate em pó 32%. Se você puder usar 50%, ele vai deixar o seu bolo ainda mais escurinho, tá? Mais marronzinho, mais pretinho mesmo. E eu tenho também o fermento em pó. Lembrando, mais uma vez, que todas as medidas estão na descrição desse vídeo, tá bom? Aí nós vamos adicionando aqui aos poucos, e é muito importante peneirar, tá? Os ingredientes secos, para você ter certeza que não vai ficar nenhum desses gruminhos aqui, ó, tá? Mas não tem problema, esse aqui é só passar também a colher assim, ó, que o cacau ele já se desfaz.
Eu gosto de dividir em duas partes, tá? Eu coloco metade dos ingredientes secos e misturo para garantir que não vai ficar uns gruminhos e pedacinho de farinha sem bater no meio do meu bolo. E depois eu adiciono o restante, a outra parte, os outros 50% dos ingredientes secos. Vocês vão acompanhar aí e vão ver mais ou menos como que é feito, tá? Aqui, aí eu vou misturar. Enquanto eu misturo, gostaria de discutir uma coisinha com vocês. Vocês comentem aí nos comentários o que vocês acham, se vocês concordam comigo ou não. A palavra de Deus, ela vai nos dizer que nós devemos nos gloriar nas tribulações. O que seria nos gloriar nas tribulações? Reconhecer um pouco daquilo. Para que servem as tribulações, né? Qual que é a função das tribulações na nossa vida? Se nós formos observar, o apóstolo Paulo fala que nós devemos nos gloriarmos nas nossas tribulações, porque as nossas tribulações produzem a perseverança produz a aprovação, e a aprovação ela gera em nós a esperança. E não sei se vocês concordam comigo, mas para nós que somos homens falhos e pecadores, que somos seres humanos, é muito difícil para nós termos tudo nessa terra e permanecermos na presença de Deus e na esperança da vida eterna. Se não houvesse as tribulações, dentro de nós não haveria a esperança da vida eterna. Imagina se a sua vida fosse um barquinho no meio de um grande mar, no meio de um grande oceano. Nós sabemos que o oceano calmo, ele é belíssimo. Não sei se você concorda comigo, mas eu, pelo menos, eu acho o oceano belíssimo. E quando esse mar está calmo, parece tudo incrível, parece tudo maravilhoso. E nós não temos o desejo, o mínimo desejo de estarmos em terra seca, num mar tão calmo, tão belíssimo, vendo o alaranjado do pôr do sol. Mas quando nós passamos por momentos de tempestade no oceano, o desejo de todo aquele que está embarcando é alcançar a terra seca para finalmente acabar toda aquela tempestade. E é exatamente assim que funciona a nossa vida nessa terra. Se nós só vivêssemos momentos de bonança, somente momentos de alegria, de felicidade, riquezas, nós não ansiaríamos pelo céu, pela eternidade e por Deus. Mas toda a tribulação, todos os momentos de dificuldade nessa terra gerem em nós um desejo de estar no céu, de estar em um lugar onde não haverá mal, onde não haverá dor, onde não haverá enfermidade. Que é exatamente tudo isso, é o mal, é a dor, é a enfermidade que gera em nós o desejo de estar no céu. Todo mundo quer um lugar melhor. Por quê? Por causa de toda a maldade, de toda a dificuldade, de toda a crise financeira que nós enfrentamos aqui. Então é exatamente por isso que nós temos que nos gloriarmos nas tribulações, porque as tribulações geram em nós uma esperança pela eternidade. Se não existisse tribulação, não existiria anseio pela volta de Cristo, não haveria anseio pela eternidade. Mas é por causa das tribulações que nós desejamos e ansiamos estar com Deus, nosso Pai. E aí, deixa nos comentários se você concorda comigo, se você concorda com esse devocional de hoje, tá? Gente, finalizei aqui. Olha que massa perfeita. Lindíssima, né, gente? Ela fica assim, ela representa, eu sei que parece que ela tá pesada, mas é uma massa muito leve, ela fica, nossa, maravilhosa. Eu vou utilizar essa forma, na verdade, de pudim. Mas eu passei aqui o óleo, tá? Você pode utilizar manteiga, desmoldante, tá bom? Que funciona da mesma maneira, tá? Eu passei aqui o óleo, mas no fundo mesmo, na lateral não precisa. Eu só passei aqui nessa curvinha, porque senão fica muito difícil pra mim desenformar depois. Geralmente, eu faço nas formas retangular ou nas formas redondas. Eu nunca faço em formas de corte, tá? Porque como eu faço pra vender, às vezes vai fazer um bolo de festa, essa massa é ótima, inclusive ela é muito estruturada pra bolo de festa. Aí fica mais fácil de fazer. Mas como eu quero fazer com uma cobertura pra gente aqui em casa mesmo, poder fatiar e tomar com um cafezinho, aí eu vou utilizar essa forma, tá? Mas se você for fazer um bolo de festa, um bolo de aniversário, que super é ótima essa massa, tá bom? Você pode utilizar uma forma retangular, normal. Medida da forma também na descrição, tá? Aí agora, né, como já tá com fermento a massa, vamos transferir ela pra nossa forma aqui, pra gente poder assar essa massa. Nossa, ela fica tão perfeita, gente. E essa massa fica uma delícia. Depois eu vou cortar uma fatia pra vocês verem. E vocês vão ver como fica muito fofa, muito, muito macia. Raspar bem, né? Pra economizar. Quanto mais raspar, mais a gente economiza. Já vou encher na pia aqui também, porque só Deus pra me ajudar com a louça de gente. Ó, ótimo. Essa forma como ela é de pudim, ela é um pouco mais larga, então o bolo vai ficar um pouquinho mais baixinho, tá? Mas dá pra utilizar aquelas formas mais altas também, tá? Agora é só levarmos para assar, forno pré-aquecido, tá? A 200 graus. E vai ficar aqui por aproximadamente de 40 a 45 minutos e varia muito de forno para forno. Então, pessoal, como vocês viram, já tirei
Esse bolo maravilhoso, esse bolo perfeito. Gente, olha isso. Olha como esse bolo, ele é muito, muito estruturado. Ele não é, tá vendo a lateral? Ele não é aquele tipo de bolo que desfarela, que desmonta, que desmorona. Ele é um bolo completamente estruturado. Tá vendo? Por isso que eu falei pra vocês que ele é muito bom ideal pra fazer pra bolo de festas, bolo no pote. Tá? Gente, essa é a minha massa chiffon de chocolate. Mesmo usando a massa 32%, ainda assim vocês podem observar que ele ficou bem escurinho, não ficou aquele bolo branco, né? E o cheiro disso aqui, vocês não têm noção. Uma recomendação, um conselho, faça na casa de vocês pra vocês se deliciarem, porque isso aqui é muito bom, tá? E agora eu vou cortar um pedaço pra vocês verem por dentro como que fica. Ele ainda tá um pouquinho quente, tá? Porque eu acabei de tirar do forno. Eu gosto muito de desenformar com ele quente, porque ele solta um pouquinho mais fácil, principalmente essa forma que eu utilizei especificamente, tá? Cortar uma fatia bem generosa. Tá vendo? Quente, quente, quente. Tá até soltando fumaça. Olha isso. Úmido por dentro. Não é aquele bolo seco, tá? Jamais traria uma receita de um bolo seco aqui pra vocês. Tem que ser essa delícia. Olha isso, gente, ó. Perfeição de bolo de chocolate. Vem cá, Zé, vem cá provar. Vem cá. Vem cá. Vamos lá. Você vai provar o bolo de chocolate? Ainda tá um pouquinho quente. Falei pra mãe. Não vai aprovar? Conte pra nós. O que você achou dessa receita? Conte pra nós. Já sabemos, né? Já sabemos. E é claro que eu também vou provar um pedacinho dessa maravilha. Então vamos lá. Ficar com o sabor, tá bom? É isso, né, gente? Não tem como chocolate ser ruim. Muito, muito bom. Meu Deus do céu. Façam que é muito bom. Por cento ainda assim, ele ficou... O que foi? A cara dele. A cara do Zé. Você não vai filmar, tipo?